Olá, eu sou a Aline Moreira e quero mais uma vez te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. Que bom que você está aqui mais uma semana para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve muito o universo feminino, que envolve muito as mulheres. E eu quero te perguntar, você já ouviu falar sobre a sororidade? Você já ouviu essa palavra? Você conhece o que essa palavra quer dizer? Bom, se você não conhece, então hoje você vai entender um pouquinho melhor o que significa sororidade. Bom, vamos começar do princípio, né? Desde o início, para a gente entender o que é essa palavra. Ela vem do latim e significa soror, que significa irmã. É a união, é uma aliança entre mulheres baseada na empatia e no companheirismo. Sabe, esse termo ele surgiu muito forte devido ao feminismo, ao movimento feminista. Foi ali que ele surgiu de uma forma, vamos dizer assim, mais concreta, mais veemente, na luta das mulheres por direitos, na luta das mulheres por questões que se entendem, né, que são dignas para as mulheres. A gente já falou aqui sobre o movimento feminista. Se você não viu esse vídeo ainda sobre empoderamento feminino, eu te convido a assistir. Você já sabe lá quais são as consequências e que muita coisa se perdeu por conta do movimento feminista, mas a sororidade ela vem de uma forma mais concreta deste movimento. Mas eu quero te dizer que a sororidade não tem nada a ver com a união das mulheres na luta contra os homens, como algumas feministas gostam e buscam afirmar de forma muito veemente. Eu quero que você conheça, eu vou te dar alguns exemplos para a gente começar de forma assim muito prática, para que você consiga entender de forma muito prática o que na real significa sororidade. Eu quero te dar alguns exemplos práticos, 5 exemplos práticos, para que você inclusive faça uma reflexão. Eu tenho praticado a sororidade? Eu sou uma mulher que realmente tenho apoiado outras mulheres? Eu sou uma mulher que realmente tenho praticado a empatia com outras mulheres? Eu quero que você se veja, que você se perceba enquanto você ouve essas 5 características. Bom, a primeira delas, a primeira forma prática de praticar a sororidade é: não julgue outra mulher porque ela tem uma atitude que você não teria. Eu vou dar alguns exemplos assim muito simples e que eu costumo ouvir por aí e que são exemplos típicos de como nós temos dificuldade, nós mulheres temos dificuldade de praticar a sororidade. Tem mulheres que entram em discussões homéricas por conta do tipo de parto que se deve fazer. Então, algumas se acham mais mães porque tiveram um parto normal, por exemplo. Ou o contrário, algumas se acham mais corajosas e mais mães porque fizeram cesárea, o que é um procedimento invasivo. Olha a coragem que nós temos que ter. Outras ficam discutindo porque algumas amamentaram os seus filhos com o leite materno e outras, ou por necessidade ou por uma opção, deram a fórmula, né? Deram o leite artificial para os seus filhos desde pequenos. Então, as mulheres elas entram às vezes em discussões querendo descobrir quem é mais mãe, quem é mais mulher por conta desse tipo de coisa. Você já escutou discussões desse tipo? Ou você já participou? Ou talvez você já teve alguma discussão nesse tipo? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos defender a nossa opinião. Ah, eu defendo parto normal, eu defendo cesárea, eu acho que a amamentação é melhor, eu acho que o leite em pó não tem problema. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a partir dessas discussões nós queremos provar para os outros que nós somos melhores e que a outra está errada. Não é uma questão só de expor a minha opinião, é uma questão de dizer que eu estou certa e a outra está errada. É aí que está o problema. Consegue compreender? Se nós queremos praticar a sororidade, o segundo ponto é: não enxergue as outras mulheres como suas inimigas ou suas concorrentes.
Nós não devíamos nos enxergar como inimigas, entende? Nós deveríamos nos enxergar como o conceito da palavra soror, que dá origem à palavra sororidade, diz irmãs, como uma irmandade. Às vezes as mulheres ficam concorrendo entre si, viram inimigas por coisas tão pequenas e tão banais. Se você quer praticar a sororidade de verdade, você não pode enxergar outras mulheres como suas inimigas ou concorrentes. Elas não estão ali para isso. Nós não deveríamos estar ali para concorrer com outras mulheres ou para se colocar numa posição de inimigas. Você entende isso? Outra forma de praticar a sororidade: consuma o trabalho feito por outras mulheres. Eu já falei sobre isso, inclusive, lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita e me segue lá. O quanto nós deveríamos ser as maiores apoiadoras do trabalho de outras mulheres. Eu procuro fazer isso, é um exercício que eu faço. Sempre que eu preciso consumir algum serviço ou algum produto, eu penso assim, eu conheço alguma mulher que faz isso. Alguma das minhas amigas do meu hall de pessoas conhecidas entrega esse serviço, entrega esse produto. É triste, amadas, mas às vezes tem mulheres que dizem assim, eu não vou comprar dela. Porque daí ela vai crescer, ela vai ganhar dinheiro, ela vai aparecer e eu não quero que ela apareça. É triste, mas é verdade. Quarta forma de praticar a sororidade: ajude uma mulher que esteja precisando de apoio. Não seja alguém que diminui uma mulher que já está precisando de apoio. Ou seja, se alguém precisa de apoio, é porque ela já está numa situação teoricamente mais vulnerável do que a minha, certo? Porque eu não posso apoiar alguém do qual eu esteja pior do que aquela pessoa. Então, na teoria, eu apoio pessoas que já estão numa situação muitas vezes complicada. E aí eu vou lá e faço questão de marretar por cima. Não. Busque simplesmente ajudar outras mulheres que estão precisando de apoio. E o último exemplo que eu quero dar aqui, tem, claro, dezenas de outros, né? Mas só para dar uma pincelada, só para você ter uma ideia. Empodere as mulheres que você conhece. E nós falamos de empoderamento no vídeo passado. Como que eu faço isso, Aline? Elogie, levante, apoie essas mulheres. Por que muitas vezes nós temos dificuldades de elogiar outras mulheres, de falar bem de outras mulheres, de fazer propaganda de outras mulheres? Olha só, parece tão simples, né? Essas formas de praticar sororidade, não é verdade? E por que é que nós temos tanta dificuldade de fazer isso na prática? Pensa aí um pouquinho. Talvez você começou esse vídeo pensando assim, mas eu sou top na sororidade. Nossa, eu apoio e tal. Se você faz isso só com as suas amigas, não é bem sororidade. Pensa um pouquinho. Não, Aline, eu faço tudo isso que tu me diz. Tá, mas só com quem você gosta? Só com as suas amigas? Só com quem tem o mesmo padrão de comportamento que você? Só com quem se comporta da mesma forma que você? Ou não? Única e exclusivamente por ser mulher, eu consigo praticar isso. Pensa um pouquinho. Eu tenho certeza que você vai ver que não é tão simples assim. E que nós não somos experts em praticar a sororidade. E sabe por que nós temos tanta dificuldade? Eu vou te contar. Porque as mulheres, elas foram ensinadas, elas aprenderam a competir nas relações afetivas. É exatamente isso. Sabe, enquanto os homens, eles competem nos esportes, eles competem por cargos em empresas, por funções, por dinheiro, por status, as mulheres, elas competem em relações afetivas. Elas têm dificuldade de admitir que outras mulheres podem ser mais admiradas, mais elogiadas, outras mulheres têm um maior destaque do que ela perante as pessoas às quais ela gosta e se relaciona. Sabia que é assim que funciona?
As mulheres, elas competem por isso. No círculo de pessoas que elas convivem, elas têm dificuldade de admitir que outra mulher pode sim ocupar uma posição de destaque. Ocupar uma posição que dê maior visibilidade para essa mulher. Consegue entender? Mas eu quero te dizer que nós temos dentro da própria Bíblia dezenas e dezenas de exemplos de sororidade. E eu quero que você conheça comigo esses exemplos. Para mim, os dois maiores exemplos que Jesus mesmo nos dá dentro da Bíblia sobre sororidade são os exemplos de Maria Madalena e a mulher samaritana. Claro, vamos deixar bem claro aqui, Jesus era homem, mas ele deixou exemplos muito concretos ligados a mulheres sobre essa questão da empatia, sobre essa questão da compaixão, sobre essa questão de se colocar no lugar da outra. Vamos lá, gente, tô aqui com a minha Bíblia, tá? Ó, tudo baseado na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Maria Madalena, ela era uma mulher que foi liberta por Jesus de 7 demônios. Isso você lê lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo número 2. Gente, vocês conseguem imaginar o quanto uma mulher possuída por 7 demônios naquela época era rejeitada, desprezada, humilhada, diminuída e tudo mais que vocês podem imaginar? Vocês têm noção do que Maria Madalena passava enquanto ela vivia a vida comum, possuída por aqueles 7 demônios? Eu imagino, tá? A Bíblia não é clara quanto a isso é a minha imaginação, mas eu imagino que se tivesse alguma outra mulher que apoiasse, cuidasse de Maria Madalena, talvez fosse alguém da sua família, alguém muito próximo, alguém muito conhecido. Porque eu te garanto, a grande maioria das outras mulheres fazia de tudo para evitar Maria Madalena. E com certeza contribuía para a humilhação dela, para aquilo que ela vivia de tão ruim. E olha, Maria Madalena se tornou uma das maiores seguidoras de Jesus. Ela abençoou poderosamente o ministério de Jesus aqui nessa terra. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais dela, leia a Bíblia. Outro exemplo é a mulher samaritana. Bom, se você não conhece a história da mulher samaritana, você também precisa buscar. A mulher samaritana, ela era uma mulher que ela não podia ir no poço buscar água com as outras mulheres de manhã cedo, quando o sol ainda era tranquilo, o tempo ainda era fresco. Não, ela tinha que ir sozinha no poço buscar água meio-dia, no sol escaldante. Por quê? Porque essa mulher já era casada várias vezes. E com certeza ela também era humilhada, desprezada pelas outras mulheres. As outras mulheres não queriam andar com ela, sabe? Elas não queriam assim, não, eu não quero que as outras pessoas me vejam com essa mulher, Deus o livre, eu não quero isso. Então ela era proibida de ir com as outras mulheres buscar água no poço. Eu não sei se essa proibição era uma proibição oficial ou se era tanta humilhação que ela mesma preferia ir meio-dia para não ter que passar por humilhação com as outras mulheres. Jesus encontrou essa mulher no poço. E eu quero te dizer uma coisa, ele não concordou com o pecado daquela mulher. Ele não passou a mão na cabeça dela e disse que estava tudo certo e que ela podia continuar aquela vida. Não, muito pelo contrário. Ele fez com que ela reconhecesse os seus erros, mas ele teve empatia, compaixão, ele amou. Tanto a Maria Madalena quanto a mulher samaritana, Jesus teve empatia, compaixão e amor por essas mulheres. Entende? Nós temos diversos outros exemplos, né? Diversos outros exemplos na Bíblia de sororidade, né? A gente tem Ruth e Noemi, Débora e Jael, a gente tem Dorcas, que é citada na Bíblia como uma mulher que apoiava as viúvas, né? As viúvas naquele tempo, elas eram totalmente desprovidas, né? Totalmente desprezadas. Por quê? Porque elas não tinham um homem para estar com elas. Então Dorcas era meio aquela que abraçava essas mulheres, tanto que a Bíblia conta que quando
ela faleceu, né? As viúvas ficavam ali chorando, mostrando os vestidos que Dorcas tinha feito. Enfim, ela se colocava no lugar daquelas viúvas desprezadas e sofridas. Exemplos maravilhosos dentro da Bíblia de mulheres que praticaram a sororidade. Se você não conhece essas histórias, pesquisa, vai conhecer para ver como essas mulheres se apoiaram, se elogiaram, se levantaram, se promoveram. E sabe o segredo da sororidade? Quanto mais você faz pela outra, maior você se torna. Talvez não seja um maior de aparência, não seja um maior para a sociedade, não seja um maior que vai te dar seguidores, talvez não seja isso, mas quanto mais você levanta outras mulheres, quanto mais você apoia outras mulheres, mais a tua essência cresce, porque nós fomos feitas para isso. Mais você consegue estar alinhada à sua essência, mais você consegue estar alinhada ao seu propósito. E aí eu te faço essa pergunta, você tem realmente praticado a sororidade? Você consegue se colocar no lugar de outras mulheres que talvez não se comportem da forma como você se comportaria? Você consegue não julgar outras mulheres que têm comportamentos diferentes? Como é que nós temos praticado a sororidade neste tempo, nessa geração? Porque praticar sororidade apenas com quem a gente ama, com as coisas que a gente concorda e com as mulheres que a gente admira, concorda comigo? Que não é bem sororidade? Eu quero deixar essa reflexão para você. E eu quero terminar com uma frase que eu ouvi essa semana e que me marcou muito, 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 muito. Ficou muito gravada no meu coração e eu acho que cabe completamente para esse tema. Seja uma leoa que arruma a coroa de outra leoa sem que os outros vejam que ela estava torta. Que Deus te abençoe. E até a próxima.